Bom dia. Hoje eu queria falar de vários assuntos a partir de um só tema, né, que foi o seguinte: esse fim de semana eu fui viajar com a minha mãe. Eu fiz uma viagem de 3 dias com a minha mãe. Fui visitar o meu irmão, Renato, aqui em Maresias. A gente atravessou o litoral aqui e chegamos lá e foi bem interessante. Eu queria falar da perspectiva dela, porque o Renato estimulou ela a fazer coisas que ela não faz normalmente, né, como mergulhar, abrir o olho embaixo d'água. E foi muito interessante que ele puxou ela para sair da zona de conforto dela e fazer algumas coisas que ela nunca fez, né? Como se fosse a primeira vez que ela fizesse algumas coisas. E isso mexeu bastante com ela em termos de perceber, né? O resumo da ópera foi que no final ela falou que ela percebeu que ela tem que a vida dela tem que ter mais prazer, ela tem que variar, tem que criar mais estímulos novos, né? Isso aos 80 anos. Então a gente vê que a gente não pode parar, né? É sempre importante a gente estar em movimento. E aí vem a imagem de trocar de pele, né, da cobra. A cobra sempre troca, a cobra sempre troca de pele, né? E isso é um grande símbolo de renovação, né? Essa imagem é muito legal na mitologia grega. Ela vem da história do Jasão, né? E a nau de Argos, né? É um navio que ele saiu numa expedição com centenas de guerreiros e fala sobre o mito do herói, né? Que o herói ele faz todo esse trajeto de enfrentar vários desafios, né? E depois trazer alguma coisa nesse retorno. Ele traz alguma coisa para a humanidade, né? O caminho do herói é esse. Ele vai, enfrenta um monte de dificuldade, vive várias, né, aventuras e depois ele traz alguma coisa para a humanidade. No caso do Jasão foi interessante que quando ele realmente ele consegue o elixir da imortalidade, que era o que ele estava buscando, ele traz, né? Ele volta para casa e é reverenciado como um grande herói. Mas no dia que na noite que ele adormece, estava muito cansado, né? Depois de tanta aventura, uma cobra sorrateiramente entra no quarto dele e rouba o elixir. E essa é a lenda que fala que a cobra se torna imortal, que ela está sempre reciclando, sempre mudando de pele, né? E essa imagem que eu queria trazer, essa imagem da importância da gente trocar de pele de tempos em tempos, né? E esse agora é o momento que tudo está ruindo, que tudo realmente o que está acontecendo com a gente é um grande filtro, que aquilo que não serve mais a gente tem que colocar de lado, né? A gente não pode continuar repetindo as mesmas histórias. E esse é o sentido de reciclar o olhar, né? E a experiência de vida. Da gente não ficar repetindo, não ficar preso numa experiência, no mesmo script. Script é foda, hein? Script. Ficar preso no mesmo script, que é seguir sempre a mesma história, querendo chegar num lugar diferente. Então a gente fica girando, a gente fica aprisionado num círculo vicioso. O que é o círculo vicioso? É um ciclo que se repete, você repete ele igualzinho, né? Seja uma relação afetiva, que ela é sempre igual, volta para o mesmo ponto, vai, e a gente fica aprisionado nesse ciclo. E o ciclo virtuoso é quando você faz um pouquinho diferente. Olha que interessante, né? Que eu trazer também esse insight hoje. Ah, a questão de você mudar, ela não é radical. É só você mudar um pouquinho. Você muda algumas coisas e você vai dar em outro lugar. É como se fosse um caminho, né? Você não vou por aqui como eu estou sempre acostumado, eu vou mudar um pouquinho. Esse pouquinho lá na frente ele vai virar muito, né? Porque você mudou um pouco o trajeto. Então a melhor maneira de você mudar de vida é você fazer pequenas mudanças, né? Quando você entende que aquilo é necessário. E aí você começa a sair do ciclo vicioso, romper esses hábitos que a gente vai se arraigando, que tem muito a ver com, com buscar conforto, né? A gente sempre busca conforto, estabilidade, mas às vezes esse conforto e estabilidade é uma grande prisão. E é isso que a gente tem que romper. Esse hábito que a gente tem de fazer sempre igual. Né? Isso tem muito a ver com a palavra conformar. Né? A etimologia, a raiz, a origem da palavra conformar vem seguido o sentido de moldar, né? Conformar é moldar, conformare é se mudar com, né? E formare quer dizer a forma, né? A você
você se formatar aquilo, né? Você dar forma. Formar é dar forma. Você está formando alguém, você está dando uma forma. Quando a pessoa se forma, uma faculdade, ela entrou numa caixinha e num formato que ela está moldada para fazer aquilo que ela aprendeu, certo? Então é isso. O que eu queria é que a gente percebesse que a gente tem que ser menos conformado com as coisas, né? Que a gente tem que estar sempre em mudança. Sempre que você está conformado, você está menos vivo, porque a vida ela é uma grande renovação. E então, para fechar esse raciocínio, eu queria convidar você a fazer um pouco diferente, né? Começar a mudar, a perceber, olhar para esses hábitos, esse caminho que você faz sempre igual, né? Que seja repetir os mesmos modos de ser, os mesmos vícios, os mesmos hábitos, e tentar a cada dia ventilar um pouquinho, arejar um pouquinho a vida, né? Eu, por exemplo, hoje eu volto da minha corrida e eu fiz um caminho diferente. E também, em vez de fazer o que eu faço normalmente, eu fui dar um mergulho, fui fazer outra coisa. Então, assim, isso trouxe parece que eu estava vendo a vida de uma maneira nova, porque meu dia estava diferente. Então, olha que interessante, a rotina, ela é extremamente necessária, ela é extremamente benéfica, e ao mesmo tempo ela pode ser extremamente negativa, né? Porque tudo na vida, assim, tudo na vida é bom e ruim. Uma coisa não é só boa ou só ruim. A rotina é essencial para você mudar hábito, mas ela pode ser um aprisionamento. Quem vive muito em rotina, muito sem diversão, a vida acaba ficando muito estreita. E aí a mente fica estreita, você fica formatado, né? Uma pessoa que está sempre seguindo reto, que é aquela coisa do tapa-olho de burro. A pessoa não olha para o lado, ela sempre tem uma vida formatada. Então o que eu convido vocês é cada vez mais desformatar a vida, desformatar a mente para poder chegar em lugares diferentes, para poder expandir a vida, expandir a consciência, em vez de estreitar. Né? Porque o que vai acontecendo, na verdade, é que a gente vai estreitando a vida, e quando a gente vê, a vida está muito estreita. Né? Você não tem tempo para os amigos, não tem tempo para isso, não tem tempo para nada, e a vida vai ficando muito chata.